Nós vamos cantar, igreja. Vem, eterno Deus, soberano Pai. Eis aí o teu ungido, diante de ti. Ó Deus amado, Pai querido, Pai Deus, promete, nos cuidados de ministrar para a nossa vida segundo aquilo que o Senhor tem revelado a Ele, do Espírito Santo. Use e capacita com santo poder e autoridade que Deus nos ativa. Fala conosco segundo a tua vontade, meu inimigo. Através da tua palavra, Senhor, do teu Espírito, age e move esse lugar dentro do nosso interior e faça um avivamento. Enquanto o teu servo ministra, meu Pai amado, Deus que te abençoa também todas as áreas da sua vida, a casa e família, de maneira poderosa. É o que te oramos, a Deus, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, diácono João. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Lucas, o capítulo de número 15, o versículo número 8 em diante, onde nós temos como o texto a dracma. Mas o tema da mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração para a igreja é o valor de uma dracma. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: a qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, buscai com diligência até que ache. Repito, e aqui eu finalizo: a qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a sua candeia, vai à casa com diligência até que ache. Você que pode, senta a porta do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, onde vai falar sobre a dracma perdida. Só que se nós pararmos para analisarmos esse texto, ele está dentro, entre duas parábolas. E eu li a primeira parábola que vai falar acerca da ovelha perdida. A última palavra, ela vai falar acerca de um filho pródigo. E aqui eu olhando e analisando, eu pude entender que o Senhor, ele também falou em parábolas a respeito desta dracma. A primeira parábola vai dizer que o Senhor estava ali palestrando com homens naquele lugar. E o Senhor ele faz uma pergunta para aqueles homens: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás? O problema não é o pastor perder a ovelha ou a ovelha se perder do pastor. O problema é que vai ter determinado momento que a ovelha vai se perder e vai voltar. Mas tem momentos que há necessidade do pastor ir atrás da ovelha. Mas para o pastor ir atrás da ovelha, é necessário a ovelha demonstrar que está perdida. É necessário a ovelha demonstrar sons para que o pastor possa entender que a ovelha se perdeu. Porque muitas das vezes vai ter pastores que vão atrás de ovelha perdida, porém a ovelha não quer mais voltar para aquele pastor. A ovelha ela entende que é dona do próprio nariz e acha que já pode caminhar com as próprias pernas. É por isso que muitas das vezes nós vimos ovelhas frustradas
frustradas ou pastores frustrados. Por quê? O pastor até foi, mas a ovelha não pediu ajuda. E muitas das vezes nós queremos ajudar o próximo sem aquela pessoa querer a nossa ajuda. O problema é, às vezes, a gente até quer fazer, presbítero André, mas aquela pessoa não está preparada para receber ajuda. E aí a gente chega para fazer, a gente chega para ajudar, e o que a gente recebe, não. Certa feita, o grupo desta igreja, que foi separado pelo pastor, foi atrás de ovelhas da casa. E quando chegaram lá, igreja, eles foram maltratados. O pastor enviou alguém para cuidar, para saber o que estava acontecendo. E aí aqueles homens de Deus, eles foram maltratados no portão. Porque aquela ovelha, ela achou que ela era dona do próprio nariz. Aquela ovelha, ela olhou e disse: eu não preciso mais deste pastor. Mas quando aquela ovelha mais precisou, foi aquele pastor desprezado que ajudou. Foi aquele pastor desprezado que estendeu as mãos. E qual é o problema da ovelha? Não reconhecer quando precisa de ajuda. E qual é o problema, às vezes, de um pastor? Não reconhecer que a ovelha também precisa de ajuda. E quando eu falo de pastor, eu estou falando diretamente do pastor Jerônimo. Muitas das vezes nós, como ministros, nós, como membros, podemos fazer o papel do pastor, ajudar, buscar, aconselhar. Mas muitas das vezes aquela pessoa vem e a gente diz não. Mesmo precisando de ajuda, mesmo precisando de uma palavra, ela diz não. A segunda parábola, ela vai falar acerca de um filho pródigo. Todos nós conhecemos, o texto diz que o filho mais moço, ele chega para o pai e pede o que é dele por direito. O pai é obediente, o pai muito sábio, ele dá o seu filho. Por quê? Porque é dele por direito. Eu não posso ficar com aquilo que não me pertence. Se é do meu filho, eu entrego a ele. Se é do meu filho, eu repasso para ele. E qual é o problema de muita gente? Não querer repassar para o próximo aquilo que não te pertence. A Bíblia diz que o pai abençoou o filho, pastor Jorge Rosa. Chega um determinado tempo que aquele filho pega o que é dele por direito e sai. Direito de escolha, livre-arbítrio. Ele sai pela porta da frente da casa do pai. O texto diz que ele começa a usufruir, ele começa a gastar. Mas chega um determinado momento que aquele filho entende que é necessário voltar para casa do pai. Se nós fazemos uma comparação entre a ovelha que se perdeu e o filho pródigo, existe uma grande diferença. E que diferença é essa? A ovelha querer se comportar como o filho pródigo. Saiu da casa sem permissão e não reconhece o tempo de voltar. Ovelha está perdida, não sabe o que fazer. O pastor vai atrás, o pastor envia alguém e não quer voltar. Existe uma grande diferença dentro deste texto. E certa vez eu estava com o pastor e ele perguntou para alguém: tu és filho pródigo ou tu és uma ovelha perdida? E aquele ovelha, ele abaixou a cabeça, Silvana, e começou a chorar. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era um filho pródigo e era necessário ele voltar para a casa do pai. Porque na casa do pai tem honraria para o filho, na casa do pai tem veste nova, na casa do pai tem resposta de oração para alguém. Existem muitas famílias aí que estão perecendo porque o filho pródigo não quer mais voltar à casa. O sacerdote não quer mais voltar à casa. A profetisa não quer mais voltar à casa. Mas depois desta palavra, eu creio que filhos pródigos voltarão para a casa do Senhor. E dentro destas duas parábolas, nós enxergamos e lemos um texto que vai falar acerca da dracma perdida.
A Bíblia diz que esta mulher, ela perdeu uma das suas dracmas. A Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas e ela perde uma. Só que ela perde dentro de casa. E eu fico me perguntando como é que pode alguém perder algo dentro da casa. E quantas das vezes nós temos visto pessoas perdidas dentro da casa. Entra pela porta, sai pela porta, mas não sabe o que está fazendo dentro da casa. Tem muita gente que não consegue entender ou respeitar qual é o seu chamado dentro da casa. Tem muita gente que o Senhor chamou para servir, mas ela fala: eu só vou servir depois que eu começar a pregar. Eu só vou servir depois que eu começar a louvar. Mas servir o reino não é pregar. Servir ao reino é colocar em prática o que Deus confiar. A Bíblia diz que ela perde uma das suas dracmas e ela não se contenta. O texto diz que ela acende a sua candeia. Ela não acende a candeia do ar, ela não acende a candeia de ler. A Bíblia diz, pastor Robson, que ela acende a sua candeia, porque não tem como achar o que está perdido com a candeia do próximo. A candeia do próximo, ele cuida, ele zela para manter ela acesa. E para a tua candeia manter acesa, é necessário você mantê-la. É necessário você alimentar a sua candeia. E como é que eu alimento a minha candeia? Se convertendo, descendo na casa do olheiro, buscando a face do Senhor, se sacrificando, se separando, porque o texto diz que quando ela acende a candeia, a Bíblia diz que ela começa a varrer. E aí que está o mistério. Porque arrumar casa dá trabalho, arrumar casa requer tempo, arrumar casa requer paciência. E tem muita gente que não quer mais arrumar a casa. E a casa que eu falo aqui não é a casa que nós moramos e nós habitamos. Eu estou falando da casa espiritual. Porque o texto diz que ela começa a varrer. E quando ela começa a varrer, quando ela começa a arrumar, ela começa a encontrar algumas coisas que estavam perdidas. Algumas coisas que ela foi deixando de lado. E que coisas são essas? Mesa de oração. Oração de 3 às 6. Oração de 6 às 9. Monte, jejum, vigília. Ela começa a encontrar e entender que se a candeia estiver apagada, o negócio fica estreito. Muitas das vezes a gente não consegue encontrar, não consegue enxergar algo dentro da casa. Por quê? Porque a candeia está apagada. Aquela dracma que ela perde fazia parte de um acessório. Talvez alguém vai falar que era uma tiara ou um diadema. Aquela dracma, ela não poderia se apresentar faltando, porque tinha um valor. É por isso que aquela mulher, ela procura com diligência, ela não procura de qualquer jeito. Aquela mulher, ela procura com sabedoria, porque ela sabe que estava faltando algo importante para ela. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas com talento, mas Deus não opera mais. Por quê? Porque o talento não pode estar na frente dos princípios. Os princípios ainda têm que estar na frente do talento. E tem muita igreja que coloca o talento na frente dos princípios. Traz fulano que canta bem, traz fulano que prega bem, traz fulano que faz e acontece. E quando ele pega o microfone, o negócio vira. Não, tem que ter princípio, tem que ter responsabilidade, tem que ter sabedoria. Tem que estar com a candeia acesa. Para quê? Para o negócio pegar, para o negócio virar. É necessário estar continuamente ligado com o céu. O texto diz que ela procura com diligência até achar. E depois que ela acha, Jonathan, o que acontece? A Bíblia diz que ela convoca as suas amigas. E qual é o nosso problema? É convocar qualquer um para participar da mesa que não lhe compete.
trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ciclo de amizade, para dentro daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Só que aquele lugar não é para colega, aquele lugar é para amigos. A Bíblia diz que ela chama as suas amigas para festejar com ela, enquanto ela acha a sua dracma. Não chame qualquer um para a tua vida. Não permita que qualquer um entre na sua vida. Porque tem muita gente que vai chegar, vai entrar, vai bagunçar aquilo que o Senhor mandou você arrumar e vai sair. Porque a intenção do inimigo da minha e da tua alma é bagunçar a nossa casa espiritual. É nos envergonhar diante da casa do Senhor. É nos ver frustrado quando na verdade o Senhor está falando: ei mulher, levanta a cabeça, arruma essa casa, acende a candeia. Por quê? Porque a dracma que você perdeu não foi lá fora. A dracma que você perdeu foi aqui dentro. A dracma, ela não foi perdida lá fora. Os projetos não foram perdidos lá fora. Os sonhos não foram perdidos lá fora. Os sonhos foram perdidos aqui dentro. Só que acender a candeia aqui dentro causa algo, muitas das vezes. Porque pelo fato da gente conviver junto, às vezes pessoas vão saber do que a gente está passando, do que a gente está vivendo. E muitas das vezes a gente vai estar frustrado, aquebrantado, querendo largar tudo. E sempre vai ter alguém com uma palavra para nos ferir. Só que o texto diz que ela não procura ninguém antes de achar. Ela acha para depois procurar. E qual é o problema da gente? A gente quer procurar antes de achar, antes de acender a candeia. Só que o Senhor está falando: não procure mais ninguém de hoje em diante. Ache o que estava perdido, para depois você compartilhar. Porque se você compartilhar antes de achar, talvez vai ter alguém que vai achar na tua frente e vai esconder para você não achar. Vai ter alguém que vai colocar por debaixo do tapete. Vai ter alguém que vai colocar atrás do sofá. Vai ter alguém que vai colocar na parte alta do armário. E às vezes a gente, por estar frustrado, quebrado, triste pelo momento que está passando, não vamos encontrar. E o Senhor está falando: não é noite de convidar alguém para entrar, é noite de acender a candeia, procurar com vigilância, procurar com diligência o que está perdido dentro da casa. Talvez o que está perdido dentro da casa é o teu filho, a tua filha, alguma coisa dentro do teu relacionamento, do teu trabalho, alguma coisa financeira. Só que o Senhor está falando para mim e para você: é necessário acender a candeia. Acendeu a chama, Pai, mantenha ela acesa. Porque a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega naquela ilha, o fogo já estava aceso. Paulo, ele não acende o fogo. Paulo, ele dá continuidade naquele fogo. Ele pega o graveto e coloca. Só que no meio do graveto tinha uma víbora. No meio do graveto tinha alguém que, quando chegou no fogo, ficou com ela. E qual é o nosso problema? Trazer para o fogo. E dentro do fogo, às vezes, vai nos picar, vai nos machucar, vai doer. É por isso que nós devemos acender antes de trazer. Porque o texto diz que ela acha, ela procurou e achou. E muitas das vezes a gente não quer procurar para não achar coisas do passado. Muitas das vezes a gente se faz de cego dentro da casa, diante da situação. Só que esta mulher não. A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia não diz a idade dela. A Bíblia só diz: e qual mulher,
perdido uma dracma, não acende a sua candeia. Talvez você chegou aqui na noite de hoje com a sua candeia apagada. No finalzinho ali, quase chegando ao fim. Só que Deus manda te dizer que é noite de acender a candeia. É noite de restaurar o altar que se quebrou. É noite de você deixar diante do altar do Pai tudo aquilo que você não consegue resolver. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Lucas que para Deus, igreja, nada é impossível. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas uma coisa eu te garanto, que o grandão da Galileia está te dizendo que para Deus nada é impossível. Mas para Deus fazer acontecer é necessário você acreditar. É necessário você crer que para Ele, só Ele, para Ele, todas as coisas, nada, absolutamente nada é impossível. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi isso. O valor de uma dracma, ela só vai aparecer, só vai achar quando a candeia estiver acesa. Amém? Você que pode aplaudir o Senhor, eu agradeço a oportunidade de eu